Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Multiverso. O vídeo de hoje está especial, vamos falar da mestra Maria Madalena, seu papel nos evangelhos canônicos, desmistificar o lance sobre mulher da vida, falar de sua relevância como figura histórica e religiosa e também sobre como ela é mencionada por outras tradições religiosas e filosóficas. Aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho e bora comigo que esse vídeo tá bacana demais. Maria Madalena, durante séculos, tem sido objeto de intensa especulação e debate. Seu nome evoca a imagem de uma mulher de grande importância no cristianismo primitivo e uma mais que possível conexão com ensinamentos gnósticos. Vamos conferir os desafios que ela enfrentou e como surgiu esse boato dela ser uma prostituta. Maria Madalena é mencionada nos evangelhos do Novo Testamento da Bíblia como uma seguidora de Jesus. Ela é frequentemente identificada como a mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios, e como uma das mulheres presentes durante a crucificação de Jesus e o sepultamento de seu corpo. Era também uma das mulheres que prestavam suporte financeiro a Jesus e seu grupo de discípulos. Maria Madalena desempenha um papel significativo na narrativa cristã. Ela é uma das primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, conforme escrito nos evangelhos. No Evangelho de João, ela é a primeira a ver Jesus ressuscitado. É importante salientar que a Bíblia não identifica a Maria Madalena como uma prostituta. A ideia de que Maria Madalena era uma prostituta é uma interpretação posterior que se desenvolveu na tradição cristã, mas não é respaldada pelas Escrituras. A associação de Maria Madalena à prostituição e sua posterior penitência tem raízes na má interpretação das Escrituras e na tradição cristã. A lenda da penitência de Maria Madalena é uma história que se originou a partir da interpretação de várias passagens bíblicas. No início do cristianismo, Maria Madalena era vista como um exemplo de penitência e redenção, pois teria abandonado uma vida de pecado para seguir Jesus. O Papa Gregório I, também conhecido como Papa Gregório Magno, desempenhou um papel significativo nesse processo. Em um sermão proferido no final do século VI, ele fez uma conexão entre Maria Madalena e uma mulher pecadora não identificada nas Escrituras que ungiu os pés de Jesus com óleo perfumado, conforme relatado em Lucas 7, 36 e 50. Embora ele não tenha identificado explicitamente Maria Madalena como essa mulher pecadora, essa associação ficou subentendida e foi feita posteriormente por outros teólogos e escritores cristãos. Ao longo dos séculos, a associação entre Maria Madalena e a mulher pecadora evoluiu para a ideia de que Maria Madalena era uma prostituta arrependida. Isso foi sendo reforçado ao longo do tempo. No entanto, é importante destacar que não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que Maria Madalena era prostituta. O gnosticismo é um conjunto de tradições religiosas e filosóficas que floresceram na antiguidade e que muitas vezes divergiam da ortodoxia cristã. Os gnósticos buscavam conhecimento como meio de alcançar a salvação espiritual. Em outras palavras, buscavam a expansão da consciência através do discernimento e tinham uma visão única da divindade e da criação. O Evangelho de Maria Madalena é um texto apócrifo que faz parte dos chamados Evangelhos Gnósticos. Ele foi encontrado em 2 papiros escritos em grego e outro traduzido do grego para o dialeto copta-saídico. Esse papiro foi descoberto no Alto Egito em 1945 na biblioteca de Nag Hammadi. Está organizado em forma de páginas, faltando as de número 1 a 6 e 11 a 14. O texto foi datado como aproximadamente do século II d.C. Este evangelho coloca Maria Madalena em um papel central e enfatiza sua importância entre os discípulos de Jesus. A maior de todos os discípulos, aquela que estava na aurora do cristianismo. É retratada como uma discípula próxima de Jesus e uma receptora especial de seus ensinamentos. Ela também é vista como uma líder espiritual entre os discípulos. O Evangelho inclui ensinamentos e diálogos atribuídos a Jesus, Maria Madalena e outros discípulos, explorando tópicos como conhecimento espiritual, a busca pela verdade interior e a importância da experiência direta com Deus. Os escritos também incluem uma visão ou revelação atribuída a Maria Madalena, na qual ela compartilha uma conversa que teve com Jesus ressuscitado.
Estudiosos dizem que antes do cristianismo se tornar o que se tornou, nos primórdios, quando a filosofia estava nascendo, haviam duas grandes vertentes: a Igreja de Maria Madalena e a Igreja de Paulo de Tarso. E que o objetivo principal do Evangelho de Madalena teria sido de registrar e reagir contra a institucionalização do cristianismo na linha hierárquica autoritária sem espaço para as mulheres. Jesus esteve próximo das mulheres, conforme atestam os evangelhos canônicos, e mesmo assim, esse mesmo cânone minimizou a liderança de mulheres apóstolas, como Maria Madalena. Isso dito pelos próprios estudiosos bíblicos, como Frei Jacir de Freitas Farias, doutor e mestre em teologia e ciências bíblicas. Eis outro comentário dele. O Evangelho de Maria Madalena, a mulher que não foi prostituta, mas apóstola na primeira hora do cristianismo, é, com grande probabilidade, um texto fundador do próprio cristianismo. O Evangelho traz, por exemplo, as discussões teológicas entre Maria Madalena, Pedro, Levi e André, sobre a pessoa de Jesus e as revelações que ele fez a Maria Madalena. Essas narrações são de fundamental importância para compreender as disputas entre as lideranças cristãs sobre o papel das mulheres no cristianismo no fim do primeiro século. Hoje sabemos que na aurora do cristianismo houve o choque entre duas teologias: a dos gnósticos, protagonizado pelo grupo de Maria Madalena, e a dos apóstolos por Paulo de Tarso. Na teologia gnóstica não se fazia distinção hierárquica entre homens e mulheres e se ensinava que o mal não é fruto do pecado original, mas sim da ignorância. Houve na época uma disputa de gênero pela liderança da nova igreja e Madalena perdeu. O evangelho gnóstico de Maria Madalena começa com as seguintes palavras: "O que é matéria? Ela durará sempre?" O mestre respondeu: "Todas as espécies, todas as formações, todas as criaturas estão unidas. Elas dependem umas das outras e se separarão novamente em sua própria origem, pois a essência da matéria somente se separará de novo em sua própria essência. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça." Jesus aqui é chamado de mestre. Segundo o testemunho da comunidade joanina, Jó 20:16, Maria Madalena chamou Jesus de Rabuni, que em hebraico quer dizer meu mestre. E poderíamos acrescentar amado, pois Rabuni era o modo como a mulher chamava o seu marido. Assim, chamar alguém de meu mestre já era afirmar um carinho especial de uma mulher para com um homem. Esse evangelho é repleto de diálogos entre os apóstolos e Maria Madalena, considerada apóstola pelos gnósticos, movimento religioso que reconhecia a liderança das mulheres e ensinava que a salvação vem pelo conhecimento de Deus e de nossas origens. No evangelho de Maria Madalena, Pedro, em tom irônico, pergunta para Madalena: "Já que tu te fazes a intérprete dos acontecimentos, fala para nós sobre a existência do pecado." Pedro era reconhecido como o que tinha primazia sobre os apóstolos. Madalena recebeu de Jesus os ensinamentos e teria poder para repassá-los aos outros apóstolos. O contexto social quando esse evangelho foi escrito é o de disputas de poder entre os cristãos do segundo século do cristianismo em relação, por exemplo, à liderança exercida pelas mulheres na condução da igreja gnóstica, onde elas eram profetisas, sacerdotisas, bispas e mestras. Os cristãos da primeira hora seguiram o exemplo de Jesus, que acolheu e valorizou as mulheres em sua pregação do reino. A disputa pelo poder para saber quem conduziria o cristianismo, como sabemos, foi vencida por Paulo de Tarso. A partir do final do século II, quem concedesse poder às mulheres seria considerado herético pelo cristianismo, que se tornou hegemônico, o apostólico. No texto fragmentado que chegou até nós, narra-se que os discípulos fazem perguntas a Cristo ressuscitado e ele os responde. Depois, envia-os a pregar o evangelho no reino aos gentios e vai embora. Os discípulos ficam tristes, sentindo-se incapazes de cumprir o mandamento, então Maria anima-os a realizá-lo. Pedro pede a ela que lhes comunique as palavras do Salvador que eles não tinham escutado, porque sabem que ele amava mais do que as outras mulheres.
Maria conta sua visão, cheia de referências gnósticas, no contexto de um mundo que se encaminha para sua própria dissolução. Ela explica as dificuldades da alma para descobrir a sua verdadeira natureza espiritual, na sua ascensão ao lugar do seu eterno descanso. Quando acaba de narrar a sua visão, Maria percebe que André e Pedro não acreditam nela. Pedro questiona que o Salvador a preferisse acima dos outros apóstolos e Maria começa a chorar. Levi a defende: "Você, Pedro, sempre tão impetuoso", e acusa Pedro de tratá-la como a um adversário. Anima-os a aceitar que o Senhor tenha preferido Maria a revestir-se do homem perfeito e a viajar pregando o Evangelho, coisa que finalmente acabaram por fazer. O Evangelho de Filipe, por exemplo, também apresenta Maria Madalena como companheira de Jesus, utilizando a palavra grega koinos. Ela é apresentada como uma mulher sábia que tinha um relacionamento próximo com o mestre também em Judas, Tomé, Tiago e possivelmente outros que ficaram de fora do cânone bíblico. Parece que a história cometeu uma injustiça com Maria Madalena que ainda não foi devidamente reparada. Maria Madalena é uma figura complexa e multifacetada que desempenhou um papel muito importante no cristianismo primitivo e continua a ser objeto de interesse nos dias de hoje. Uma figura única de destaque em seu papel como discípula de Jesus e receptora dos ensinamentos gnósticos. Maria Madalena transcende o cristianismo e é mencionada por outras tradições religiosas, demonstrando sua influência duradoura na espiritualidade e na cultura. Além do cristianismo, Maria Madalena é mencionada em outras tradições religiosas. Por exemplo, no Islã, ela é conhecida como Maria al-Magdaliah e é vista como uma figura virtuosa que testemunhou milagres de Jesus. Para os esotéricos, que vão além das interpretações religiosas convencionais, enfatizam aspectos espirituais, místicos e ocultos. Maria Madalena desempenha um papel especial como aquela que foi escolhida por Jesus como a sucessora de seu legado, e não somente, mas também sua contraparte, representando o sagrado ou divino feminino, portadora de conhecimento espiritual e uma defensora da sabedoria feminina. Como contraparte nessa união sagrada com Jesus, ela não é apenas a consorte terrena do Mestre, mas também a sua parceira espiritual. Ambos juntos seriam a união da energia masculina e feminina, a representação do divino. Ela também é respeitada como sacerdotisa e guardiã de conhecimentos secretos, detentora dos segredos espirituais transmitidos a ela por Jesus. Algumas vertentes ainda afirmam a existência de sociedades secretas ou linhagens que se originaram com Maria Madalena e continuam a transmitir conhecimento e tradições gnósticas. Outros dizem que Madalena pode ser ela própria, o Santo Grau. A saga Anunnaki, por exemplo, de forma muito resumida, defende a teoria de que a Igreja Católica teria conseguido ocultar a verdade sobre a vida de Jesus Cristo, inclusive sua vida amorosa. E como qualquer outro bom judeu de sua época, o Nazareno teria sido casado e a esposa dele não seria outra senão Maria Madalena, sacerdotisa do templo de Ísis e também sua discípula mais proeminente. Ele não teria sido exatamente crucificado, mas sim perseguido e precisou se afastar quando Madalena estava grávida. Com a ajuda de José de Arimateia, Madalena, a esposa de Jesus, conseguiu escapar para o sul da França, onde deu à luz a uma menina, Santa Sara. O verdadeiro Santo Grau não seria um cálice no qual foi recolhido o precioso sangue de Cristo, como dizem as lendas do rei Arthur, mas sim o corpo de Madalena que deu origem à linhagem do Mestre. Aliás, se ainda não assistiu a saga Anunnaki, vou deixar o link para um vídeo sobre Maria Madalena no final deste. A descoberta arqueológica dos textos nos mostra, de certa forma, que até hoje a Igreja continua mantendo o segredo sobre a figura da mulher mais citada nos Evangelhos. Foram necessários 1400 anos para que Roma acabasse aceitando que Maria Madalena não foi nem prostituta nem endemoniada. E se acaso tivesse sido a mulher de Jesus? E se não tivesse sido nem sequer judia? E se tivesse sido a fundadora do primeiro e verdadeiro cristianismo? O medo da Igreja de ressuscitar a identidade e importância de Madalena em sua fundação é compreensível, já que isso significaria revisar a história desde suas origens, assim como o papel da mulher na hierarquia religiosa, onde continua relegada ao segundo plano até os dias de hoje.
É compreensível o susto que a igreja levou quando, em 1945, foram descobertos em Nag Hammadi, no Egito, um punhado de manuscritos de evangelhos gnósticos do século IV, que tinham desaparecido porque a igreja os destruíra ao considerá-los apócrifos. Neles fica clara, por exemplo, a estreita relação sentimental e espiritual entre Jesus e Madalena, tão íntima que incomodava os apóstolos homens. Pedro chega a se zangar e pergunta ao mestre por que lhes oculta segredos que só a ela revela. Aqueles manuscritos gnósticos impressionaram tanto o psicanalista Carl Jung que ele se empenhou até conseguir comprar um deles. Lá está que Jesus e Madalena foram conhecedores das doutrinas gnósticas, que as estudavam e as debatiam entre si. Talvez, se tivesse triunfado a corrente gnóstica do cristianismo primitivo, a igreja hoje fosse totalmente diferente. Não é preciso, entretanto, ir aos evangelhos gnósticos para demonstrar a liderança de Madalena durante a vida de Jesus e depois de sua morte. Basta uma análise hermenêutica dos 4 evangelhos oficiais da igreja para constatar como Jesus, contra toda a tradição judia, tinha escolhido uma mulher como a depositária de sua mensagem. Madalena aparece, de fato, nos 4 evangelhos canônicos como sua confidente, e ela está consciente de sua relação especial com o profeta. O Nobel de Literatura, que também se diz ateu, José Saramago, certa vez comentou que o aparecimento de Jesus ressuscitado primeiro a Madalena antes que a qualquer outra pessoa era a prova de que ela era sua esposa. Então é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima!